lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E neste momento nós queremos te pedir que Tu esteja falando aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Jesus conhece o seu rebanho. E Jesus, ele conhece o seu rebanho não de uma forma coletiva, mas ele também conhece cada ovelha. Ele conhece cada ovelha em particular. Deus nos conhece, e Deus nos conhece não de vista. Deus não nos conhece de passagem, mas Deus nos conhece pelo nome. É isso que Jesus aqui está falando nesse texto. Eu conheço as minhas ovelhas, chamo pelo nome. E chamar pelo nome significa porque o nome traz a nossa identidade, porque o nome nos identifica. O nome é que nos separa, nos diferencia de outra pessoa. Por exemplo, o Erielto Augusto só existe eu. O Erielto Augusto não existe em nenhum outro lugar. Eu sou o único, como você. Diante de bilhões de habitantes que existem na face da terra, você é exclusivo. Nunca existiu, nem existe, nem existirá alguém igual a você. E Deus nos conhece nessa particularidade. Deus conhece cada um de suas ovelhas em particular. A Bíblia fala que Ele conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Aí você pode falar assim, mas na cabeça de alguém, de algumas pessoas, não é tão difícil saber quantos fios de cabelo tem. Você pode olhar para o Reinaldo e falar assim, não é tão difícil saber quantos fios de cabelo o Reinaldo tem na cabeça dele. Na minha, então, de longe dá para contar. Mas, por exemplo, na cabeça da Marisa, não é tão fácil assim. Mas Deus conhece. Ele conhece tudo que você pensa. Ele te conhece por inteiro. E quando nós temos essa convicção que Deus nos conhece e que nós não podemos nos esconder de Deus, isso pode muitas vezes ser assustador. Saber que Deus conhece todos os nossos atos. Mas isso também pode ser e deve ser libertador. Saber que Deus te conhece. Duas pessoas na Bíblia que retratam muito bem essa questão do conhecimento que Deus tem é Salomão e Davi. Salomão, ele escreve no livro de Eclesiastes, ele escreve sobre a vida, o que ele vê da vida, como ele encara a vida, o que ele acha da vida. O livro de Eclesiastes, ele é uma expressão de Salomão, a forma que ele vê a vida, o que ele acha da vida. E no final desse livro, no capítulo 12, ele chega a uma conclusão. Então no capítulo 12, versículo 9, ele fala assim: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como prego bem fixado, proveniente do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescenta a eles,
Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Então Salomão chega à conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Então Salomão está falando assim: olha, cuidado, Deus te conhece, Deus sabe tudo o que você faz, e Ele trará julgamento. Sabe aquilo que você fez, que ninguém sabe? Deus viu. Sabe aquilo que você cometeu no passado, que ninguém ainda descobriu? Deus conhece. E um dia Ele trará julgamento. É como se um dia Deus vai pegar toda a sua vida, todo o seu passado, todos os seus atos, colocará diante de uma mesa, e Ele te julgará por tudo que você fez. Então tome cuidado, ande em retidão com Deus, porque Ele conhece tudo de você. E quando nós olhamos assim, isso muitas vezes nos assusta, porque muitas vezes nós cometemos algo e achamos que ninguém está vendo. Às vezes as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. E um dia Deus trará julgamento. Um dia Deus te julgará por tudo que você fez, todos os seus atos, seja bom, seja mal. Mas Davi, o seu pai, ele vê esse conhecimento que Deus tem a nosso respeito de outra forma. Aí Davi escreve lá no capítulo 139 de Salmos a maneira que ele vê esse conhecimento que Deus tem a nosso respeito. Davi, no Salmo 139, ele fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe o meu pensamento, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Davi fala: Tu me cerca por trás, o meu passado, o que eu cometi no passado, não me assusta, porque o Senhor já perdoou, o Senhor sabe a intenção, o Senhor sabe que meu coração pediu perdão, então meu passado não me assusta. O meu futuro eu não tenho que temer, porque o Senhor conhece o meu futuro. O Senhor me guia, o Senhor me protege, o meu passado, o meu futuro, e sobre mim o Senhor põe a Tua mão para me abençoar. Então Davi vê esse conhecimento que Deus tem a nosso respeito, algo maravilhoso. No versículo 6 ele fala: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Davi vê esse conhecimento que Deus tem de uma forma maravilhosa. Deus nos conhece, e Ele usa esse conhecimento para nos abençoar. Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que eu desejo, Deus sabe os meus sonhos. E baseado nesse conhecimento que Deus tem a seu respeito, baseado no conhecimento que Deus tem a nosso respeito, é que muitas vezes Ele não concede tudo aquilo que nós pedimos, como está lá em Tiago 4, que fala: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Muitas vezes aquilo que você pede, Deus não te dá, porque Ele conhece a sua intenção. Deus conhece o motivo que você está pedindo, e muitas vezes pedimos por motivos errados, por motivações erradas.
Às vezes nós queremos até enganar Deus, né? Ah, Senhor, você sabe, eu estou pedindo esse carro novo, mais confortável para dar carona para os irmãos. Deus olha para você e fala: eu te conheço, eu sei que não é isso. Às vezes nós pedimos alguma bênção: ó Senhor, essa bênção é para abençoar outros irmãos, para abençoar a sua casa. Deus olha para nós e fala: eu te conheço, filho, eu te conheço, eu sei que não é bem isso. Sabe aquele filho que chega para o pai, ele tinha um horário para chegar em casa, ele chega mais tarde, ele fala: sabe pai, olha, é que o ônibus atrasou. Mas o pai que conhece seu filho fala: eu te conheço, filho, eu sei que quando você coloca a mão na cabeça assim é porque você está mentindo. Os adolescentes, né, gostam às vezes de enganar, mas o pai que conhece olha para você e fala: eu te conheço. O seu jeito de falar: eu te conheço. Assim é Deus, Ele nos conhece. Mas esse conhecimento que Deus tem a nosso respeito precisa ser libertador. Porque quando nós vamos nos relacionar com Deus, nós precisamos ter essa consciência que Deus conhece, que Deus nos conhece. E nós não precisamos usar máscara para nos relacionarmos com Deus. Muitas vezes, quando nós precisamos provar, às vezes para uma autoridade ou para alguém que nós estamos falando a verdade, nós precisamos de usar de vários argumentos, testemunha para provar que estou falando a verdade. Para Deus não precisa, porque Ele nos conhece. Quando muitas vezes você precisa usar vários argumentos na sociedade, na comunidade, para provar que a sua intenção é boa, para Deus não precisa, porque Ele te conhece, Ele conhece a sua intenção. Quando você às vezes precisa usar alguma máscara para se dar bem em alguma situação, para se esconder de algo, para Deus não funciona, porque Ele te conhece por trás das máscaras. Então você precisa ter essa consciência que Deus, Ele te conhece. E o seu relacionamento com Deus tem que ser verdadeiro. Deus conhece as nossas intenções. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem habita em nós. Deus sabe o que nos leva a nos aproximarmos dEle. Qual o motivo que você está aqui? Deus sabe. Então, quando você estiver aqui louvando a Deus, não acho que você esteja enganando a Deus. Muitas vezes nós colocamos uma máscara de santo, e às vezes nós enganamos até os nossos irmãos. E os irmãos olham para nós: olha que irmão santo, olha como ele louva a Deus, como aquele irmão é dedicado. Mas Deus conhece por trás das máscaras. Então, quando você estiver louvando a Deus, tudo que você está falando, não pense que Deus esteja aceitando tudo, se não for verdadeiro, porque Ele conhece seu coração. Ele sabe o que você está falando, se vem do coração, se é verdadeiro ou não. Então, o seu relacionamento com Deus não pode ser com máscara. Você precisa se relacionar com Deus de uma forma verdadeira, porque Ele te conhece todas as suas intenções. Deus nos conhece tão bem, porque Ele nos formou. No Salmo 139 ainda, Davi, ele fala, no versículo 13, ele diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas,
digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em segredo fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus te conhece, Deus nos conhece porque foi Ele que nos formou. Amém. Ele nos conhece todo o nosso ser. Talvez isso, talvez não, com certeza é isso que diferencia o nosso Deus dos outros ídolos, dos outros deuses. Porque uma pessoa pode adorar Maomé, uma pessoa pode adorar o Buda, uma pessoa pode reverenciar ou adorar Maria, pode adorar São Tomé, São Judas, qualquer um desses santos. E com certeza eles nunca te conhecerão. Mas o Deus que nós servimos, o nosso Deus, Ele nos conhece. Amém. Ele sabe quem nós somos. Amém. Ele nos conhece por inteiro. Ele conhece todo o nosso ser. Amém. Ele conhece tudo que habita em nós. Ele falou para Jeremias, lá no capítulo 1, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta das nações. Assim foi com você. Antes de você nascer, Deus já tinha planejado. Deus já tinha um plano para você. Talvez haja pessoas que traz em seu coração amargura porque de ter ouvido, às vezes até dos seus pais, que não foram planejados. Mas quero dizer para você nesta noite, talvez você pode até nem ter sido planejado pelos seus pais, mas você foi planejado, desejado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Amém. Às vezes quantos filhos traz em seu coração uma amargura de saber que meu pai não me planejou, meu pai disse que eu fui fruto de uma aventura. Você não é fruto de uma aventura, você é fruto do amor de Deus. Amém. Talvez alguém possa ter dito para você: você não foi fruto do meu amor, ou você não é fruto do amor de um homem ou de uma mulher. Talvez você possa achar que você foi fruto de uma aventura, mas não, você é fruto do amor de Deus. Amém. A palavra diz que Deus planejou, antes da fundação do mundo, tudo sobre sua vida. Amém. Deus te desejou. Deus te amou. Amém. Mesmo que você não tenha sido amado pelos seus pais, mas você é amado por Deus. Amém. Deus quer que você saia aqui nesta noite com essa convicção que Deus, Ele te conhece, não para te julgar, mas o conhecimento que Deus tem a seu respeito é para te abençoar. Amém. Ele quer que você saiba que Ele está com você. Amém. Ele quer que você conheça e saiba que Ele conhece todas as suas necessidades. Antes mesmo de você pedir, Ele já conhece. Deus conhece as suas limitações. Deus sabe do que você é capaz, do que você não é capaz. E a mão de Deus está sobre você. Amém. O conhecimento que Deus tem, Ele nos guarda, Ele nos protege, que Ele não deixa vir sobre nós algo que nós não podemos resistir, porque Ele nos conhece. Deus sabe dos nossos medos. Se o caminho está escuro, você não precisa temer, porque Deus, Ele é a luz. Muitas vezes nós nos encontramos em situações que nós não vemos,
Nós achamos que não há solução, o caminho é escuro, você está num túnel, você não vê a luz. Mas você pode segurar na mão de Deus, porque para Deus não há trevas. Amém. Porque Ele é luz. E você pode segurar na mão de Deus, que Ele te conduzirá em segurança, porque Ele é a luz. Você precisa saber que Deus é luz para o nosso caminho. Você não precisa temer o seu passado, porque Deus, Ele protege você do seu passado, porque Ele já te perdoou. Se você fez isso, pediu perdão para Deus, então o seu passado não precisa te aterrorizar. O seu futuro você não precisa temer, porque Deus conhece o seu futuro, e Ele te guiará, e Ele te guardará. Você precisa saber que o futuro pertence a Deus, e Ele já conhece. Você precisa saber que Deus te conhece muito bem, e você precisa ter essa convicção, que o conhecimento de Deus pode te dar a certeza, pode te dar a convicção de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Deus que te conhece, o Deus que nos conhece, é que fala isso para você nesta noite. Amém?